Sintonizados com um ecossistema de inovação aqui de Caxias do Sul, o nosso pesquisador Vandoir esteve numa palestra e vai nos contar como é que foi o evento. Eu sou o Ederson de Almeida Pedro, que semanalmente estou aqui compartilhando dicas sobre inovação e tecnologia com vocês, e ele é o nosso pesquisador. Fala aí, Vandoir, quem é você? Tudo bem, eu sou o Vandoir, sou então aluno de doutorado da UX e estou aqui na Gáutica trabalhando em parceria para o desenvolvimento de uma solução baseada em inteligência artificial para a saúde. E esse é o nosso segundo episódio do Diário de Bordo, que visa ao longo desses 4 anos do nosso processo de pesquisa de doutorado, contar para vocês todo o andamento, então, da nossa pesquisa. Vandoir, como é que foi esse evento? O que se tratava? Nos posicione quanto a isso, porque foi a tua atividade da semana. O movimento que culminou nessa palestra, então, ele está acontecendo aqui em Caxias do Sul. Ele é uma iniciativa de algumas entidades, junto com o Sebrae, que tomou a frente, mas ele não tem CNPJ, não tem nenhum fim político, nada. É uma iniciativa mesmo, um movimento que visa isso, uma questão orgânica para melhorar esse ecossistema de saúde de Caxias do Sul e, claro, impactar em toda a região, que a gente sabe da importância que Caxias do Sul tem para a região da Serra Gaúcha no ecossistema da saúde. Perfeito. Você tinha comentado na nossa reunião prévia que existem 2 eixos neste projeto, que é a educação e a inovação aplicadas à área de saúde. Me fale mais sobre esses 2 eixos. O que foi deixado claro é que, então, esse movimento, eles já definiram algumas questões e 2 delas são 2 caminhos que o movimento pretende seguir. Um deles que é a inovação, então, que é a questão de desenvolver soluções que possam melhorar o ecossistema de saúde. E o outro é a questão da educação, que é educar, de certa maneira, essas pessoas, preparar elas para essas inovações que serão desenvolvidas, para quando elas forem para o mercado, as pessoas estarem preparadas para recebê-las. Perfeito. E esse evento ele foi marcado por palestras, inclusive com grandes nomes, aí, segundo o que eu estive olhando da documentação. E o que você tem para trazer para nós aí que possa ser um aprendizado para mim e também para os nossos inscritos? Sim, foram 2 palestras bem interessantes. A primeira delas foi de um pesquisador da Universidade de Brasília. Ele pesquisa a área de inteligência artificial, desenvolve soluções, inclusive trabalhou no desenvolvimento da solução que auxilia o STF em agilizar os processos. Sim, que é um robô que avalia casos antigos e o que foi dado, né, de veredito, auxiliando a tomada da decisão mais rápida. Isso, então esse pesquisador, o Newton Silva, ele falou sobre a inteligência artificial, a realidade, o que está acontecendo e possibilidades que possam ser trabalhadas no futuro. Entre os pontos que ele destacou são que todas as soluções baseadas em inteligência artificial elas precisam ter uma base de dados que eles chamam de base de dados ouro, validada, então eles chegam a comprar a base de dados, porque sem uma entrada de dados, isso é todo o sistema, né? Sem uma entrada de dados de qualidade, o sistema não vai poder gerar uma saída de qualidade. Outra questão que são soluções onde possam ser, a inteligência artificial tem campo onde há identificação de padrão, de comportamento, de uma série de questões. Então, onde ela possa auxiliar na tomada de decisão. E e ele resulta num efeito chamado Minotauro, porque onde tu tem um padrão, tu pode automatizar um processo, tu vai estar automatizando aquele processo e, ao mesmo tempo, dando mais validade, potencialidade para ele, de certa forma. Isso, dando mais produtividade e acurácia àquele processo. Também um campo na saúde que ele identificou que tem muito potencial, que é a questão da triagem, mas é um campo que precisa de mais dados públicos disponíveis e, claro, que nem eu citei, o primeiro ponto dele foi uma base de dados confiável, porque hoje a gente tem, no país, a gente até citou em outros vídeos aqui, acho que foi num Café com Tech, que eu falei sobre uma palestra também que eu tinha ido, e o Brasil sofre de ter uma quantidade enorme de sistemas. Então, cada hospital, cada cidade, às vezes tem o seu sistema. O SUS tem uma iniciativa com o eSUS, mas é uma questão que ainda está em desenvolvimento, que está andando, não está ainda totalmente implantada e operacional.
Isso pode ajudar. E outras duas questões que ele citou, que são questões que vão começar a preocupar ainda mais quem trabalha com inteligência artificial, é a questão de explicar como as soluções funcionam. Porque no Brasil a gente teve, ano passado, se não me engano, aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela tem um impacto nessa área, principalmente porque a inteligência artificial trabalha com dados. Sem dados ela não trabalha, então a legislação mudou. E agora a inteligência artificial também tem que se adequar as soluções que tem que se adequar a essa nova lei que vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Que é uma característica da inovação que a lei sempre corre atrás. Então, se a lei já está pronta, talvez não seja tão inovadora assim. E também a questão de dar vida longa aos projetos de inteligência artificial, porque a gente tem hoje, desenvolver uma solução, isso acho que vem da concepção de sistemas, né? Que é a questão de dar mais anos, vamos dizer assim, um fôlego para um sistema, porque se ele é programado hoje por profissionais, ele é abastecido com um banco de dados, esse sistema tem que continuar sendo alimentado por alguns longos anos, senão o ciclo de vida dele se encerra, né? Exato. Então essa é uma outra preocupação dentro da inteligência artificial. Aí teve também a palestra do Cristiano, ele é coordenador, enfim, ele é responsável pela... Engler. Isso, Cristiano Engler, ele é responsável pela Grow Plus, que é uma incubadora, e ele trabalha com financiamento de projetos de startups na área da saúde, é uma das linhas dele. Um amigo do LinkedIn. E ele palestrou sobre algumas questões, principalmente ele falou sobre startups quando elas vão iniciar, sobre a questão do mindset de crescimento que ele destacou, e ele usou muito a questão de falar fora da caixa, que é uma coisa que vocês também ouvem muito nesse ambiente. A gente está bem fora da caixa. Então a gente ouve muito isso, então é um termo comum, praticamente comum hoje em dia, né? Que as pessoas têm que pensar fora da caixa, resolver problemas, sonhar alto, resolver problemas que às vezes parecem muito difíceis. Ele até usou muito o exemplo do Elon Musk, que o Elon Musk, o sonho maior dele é levar as pessoas para Marte. Sim. Então, ao longo desse caminho, ele desenvolveu uma série de inovações. Habilidades e competências. Exatamente. Que hoje ele tem... A Tesla tem a SpaceX, que é lançamento de foguetes a um baixo custo, reaproveitamento de foguetes no lançamento. Então, tudo isso está possibilitando ele, mas ele tem um sonho maior, que ele pensou fora da caixa, não, eu quero ir para Marte, eu quero levar pessoas para Marte. Ele trouxe isso para a área da saúde, então. Ele disse também que as pessoas têm que pensar fora da caixa. Aquele problema que parece que não tem solução tecnológica, não, a gente tem que começar a pensar e trabalhar isso a longo prazo. Aí ainda o que ele citou são as questões das soluções que devem ser pensadas, que vão dar autonomia ao usuário, que deixam o usuário mais dono dos seus dados, dono do seu histórico, por exemplo, na área da saúde, como um paciente. Soluções que têm hoje um campo muito grande, que eu vou citar daqui a pouco, alguns exemplos são soluções que podem auxiliar o próprio paciente, o usuário, no seu autodiagnóstico, e depois disso a ferramenta encaminhar ele para um profissional. Claro, nunca substituindo o profissional, a intenção não é essa. E acho que, resumidamente, eram esses assuntos das palestras. E, ok, bacana. Qual a importância para quem quer desenvolver inovações, para quem quer evoluir, estar em contato com os eventos, com essa palestra que eu vejo que você vem acompanhando? O que você tem a nos dizer a este respeito? Desde que eu iniciei, que a gente aceitou o desafio, né? Já é a segunda palestra que eu participei, tinha participado de uma do Estadão também, sobre a saúde num panorama geral do Brasil. Acho importante ficar sabendo, para pensar fora da caixa, eu preciso conhecer o que é a minha caixa. É uma coisa que eu entendo. Senão eu não sei se eu estou dentro ou estou fora da caixa. Então o que está acontecendo tudo para poder ter alguma ideia ou enxergar algum problema, né? Se eu não conheço todo o meu ecossistema, como é que eu vou enxergar um problema? E quando a gente fala do projeto CNPq, Gautier, Ederson, Vandoir, a gente fala também de inteligência artificial.
porque nós mapeamos que a inteligência artificial é uma tendência crescente e estará presente na vida de praticamente todas as pessoas que tiverem acesso à tecnologia em um futuro breve. E agora nós estamos falando da saúde, que é uma área extremamente complexa, que os profissionais precisam estudar muito, se especializar para desenvolverem bem as suas atividades. E o que nós temos hoje de real, de concreto, de IA aplicada na saúde? Além de soluções apresentadas no evento, então eu destaco 5, acho que eu destaquei aqui hoje para falar, que são soluções que já estão aplicadas, já estão com centenas de milhares de usuários no mundo todo e já rendendo bons resultados na saúde. Tem 2 ferramentas que são parecidas, que elas chamam... Depois todas elas vão estar descritas aqui embaixo no vídeo, com os links para quem quer conhecer um pouco mais das ferramentas. Inclusive tem algumas que podem ser baixadas. Eu mesmo já estou utilizando uma delas. A primeira que eu vou citar é o Babylon Health, que fala sobre o Babylon Health, e a outra que é a ADA, ou ADA, que é uma ferramenta, essa que eu utilizo. Elas auxiliam num diagnóstico individual. Eu posso entrar na ferramenta, digito lá os meus sintomas, e ele, de acordo com uma base de dados mundial, enfim, que nem nós citamos antes, ele indica que provavelmente o que eu posso ter. E aí ele me indica se eu tenho que ir para um especialista, o que eu posso tomar, se eu tenho que me preocupar mais ou menos. Aí depois disso ele faz os encaminhamentos. Essas são 2 ferramentas. A outra ferramenta que eu achei muito legal, inclusive a Amazon comprou ela recentemente, é a PillPack. A PillPack é quem não tem pessoas com mais idade na família e começam a tomar muitos medicamentos. Então eles organizam aquela quantidade enorme de medicamentos, separam por horário, embalam eles individualmente por horário, não fica com aquelas caixas todas bagunçadas, tu não se encontra. Então ele diz, separa por dia, por horário, por mês. Se acabou uma receita, ele solicita uma nova receita para o médico. Legal. Ele entrega os remédios na tua casa. É como se fosse uma farmácia customizada. Assim, sob demanda. Isso, sob demanda. Então, uma ferramenta muito legal que eu achei. E foi comprada pela Amazon essa ferramenta. Mas ela hoje atua nos Estados Unidos. Sim, são ferramentas que... A que eu vi que tem no Brasil, essa que eu fiz o download, é uma versão em português, é essa que eu citei, a ADA, ou ADA. Ok. Inclusive, ela está integrada com a Alexa da Amazon também. Mas tudo que você está falando estará na descrição do vídeo, os links. Isso, então vai deixar os links aqui. Conhecer Aí a outra ferramenta que eu ainda gostaria de destacar, que é a Oscar Health. Oscar Health é um plano de saúde dos Estados Unidos que ele trabalha com meritocracia. Então, o que é um plano de saúde com meritocracia que eles colocam? Se eu tenho uma vida ativa na parte de atividades físicas, se eu cuido da minha alimentação, se eu cuido dos meus hábitos, principalmente se eu tenho uma vida saudável, eu vou ter um plano de saúde mais em conta, mais barato para mim. Eu gostei disso daí. Eu também Inclusive gostei. Está nos pilares dos valores da Gáutica, a meritocracia. Exato. E aí é uma ferramenta que também vem ganhando muitos associados, com o plano de saúde tem associados, né, nos Estados Unidos. Então são ferramentas que que nem eu citei, estão em andamento no mundo todo e podem ser acompanhadas. E não só acompanhadas, como muitas vezes copiadas e replicadas, porque inovação também é a nacionalização de ideias. Eu ouvi uma vez um termo, uma palestra, o cara disse tropicalização. Isso, tropicalização, porque o Brasil, no caso, é tropical. E isso faz com que a gente pense em coisas existentes que talvez na íntegra não funcionem no Brasil, mas com a tropicalização, que é a nacionalização, com a adaptação para a nossa realidade cultural, a gente consiga ter os resultados significativos e positivos para o que almejamos. Exato. Muito bem, Vandoir, parabéns aí pela sua iniciativa, proatividade de estar indo atrás de conteúdo. Nós já estamos no nosso 2º episódio do Diário de Bordo. Tenho certeza que quem está nos acompanhando, episódio a episódio, está também acompanhando a nossa linha de raciocínio. E a semana que vem, o que os nossos inscritos podem esperar do próximo vídeo? Na próxima semana vamos falar sobre
o método científico, então, que foi prometido já no primeiro vídeo. Vamos falar sobre o método científico aplicado em pesquisa e desenvolvimento. Ótimo, então nós vamos entender o que é um método, o que é ciência, o que é um método na ciência, um método científico, e para isso você deve estar inscrito no canal com as notificações ativadas. Assim, o YouTube irá avisá-lo sempre que houver um novo conteúdo. E além aqui do YouTube, nós estamos presentes em todas as plataformas, como Instagram, Facebook, LinkedIn, nos stories, nas lives, é vídeo, é imagem, é tudo que é tipo de conteúdo, para que você não perca nada. Então já sabe, para não perder, inscreva-se, obrigado e até mais. Até mais.